Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e você já ouviu falar sobre os FIAGROS, que seriam ali os fundos imobiliários do agronegócio? Eles estão rendendo super bem, eu vou te mostrar. Nós temos hoje 5 opções de FIAGROS, por exemplo, que estão pagando mais que 15% ao ano em dividendos. Será que vale a pena investir nos FIAGROS? Então preparei aqui bastante material, peguei um compilado aqui porque a gente precisa sim ficar de olho nesse setor, porque ele está crescendo muito e vai abrir oportunidades para nós investidores. Mas obviamente a primeira coisa, o primeiro ponto, sempre que a gente vai fazer um investimento, é isso que eu sempre te alerto aqui, é entender o que está por dentro desse investimento. Então a gente vai fazer isso agora. Vamos entender de uma vez por todas o que são os FIAGROS. E eu já vou logo compartilhar minha tela porque eu consegui esse relatório aqui de FIAGRO que o pessoal da Levante Investimentos preparou. Tá fantástico, vocês não têm uma ideia do tamanho do conteúdo que tem aqui. São muitas páginas, tá? Vou deixar o link aqui na descrição porque você deve fazer o download desse relatório para entender realmente esse mercado de FIAGROS, tá bom? Faça isso, é gratuito. E aqui eu vou colocar alguns highlights importantes, né? Então a gente pode ver aqui alguns gráficos importantes sobre o setor do agronegócio, né? Então a gente tem aqui, vou dar um zoom, a gente tem a parte agrícola e a pecuária, né? Isso é importante, mas eu quero ressaltar agora logo de cara esses pontos principais. A gente tem 6 grandes culturas aqui do desenvolvimento do agronegócio que vão estar dentro dos FIAGROS. Então vai ter soja, café, suco de laranja, açúcar e carne de frango e carne bovina, tá? Então a gente já precisa começar a entender algumas coisas importantes, o que está por dentro, então, desses FIAGROS. Então, se está desenvolvendo, né, uma ferramenta que o mercado financeiro criou para gerar crédito ao agronegócio, então a gente depende de entender um pouquinho sobre essas culturas de desenvolvimento. Então, a gente vai ter alguns FIAGROS, por exemplo, que são especialistas em soja, outros têm mais essa cultura da pecuária, tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar 5 ideias de investimento aqui, mas você precisa entender isso daqui, o que está por dentro dos FIAGROS. Você vai fazer o download para entender todo esse material e olha que legal, né? A gente tem gráficos aqui mostrando a evolução do número de investidores, né? Crescendo muito. É um mercado que está em franco desenvolvimento e, curiosidade, né? A maior parte é investidor pessoa física. Deixa eu até dar um zoom aqui nesse gráfico. 92,8% dos investidores de FIAGROS no Brasil são investidores pessoa física. Então, é um mercado muito novo, não tem mais do que 2 anos e está em franco desenvolvimento. Vou até colocar essa outra notícia aí na tela. Ó. Os FIAGROS saltam 544% e batem marca de 10 bilhões em patrimônio líquido. Tá? Então, é um mercado que veio realmente para ficar. Você vai entender um pouco mais fazendo o download desse relatório, então, mas o setor do agronegócio no Brasil mexe quase 25% do PIB no Brasil, é por causa do agronegócio. E agora a gente tem essa ferramenta, que são os FIAGROS, para investir também. Porém, como está muito novo, o que eu tenho visto, tá, é que eles tendem a ser muito caros nesse momento. Porém, estão pagando muitos dividendos. E aí, você vai investir ou não? A gente vai ver esses detalhes agora, porque eu consegui uma matéria aqui no site da XP que tem 5 FIAGROS recomendados como compra aqui, tá? Por esses analistas que estão aparecendo aí na tela, tá? Então, dentre esses 5 FIAGROS que a gente tem aqui, a maioria deles está com o valor patrimonial acima, né? O preço sobre valor patrimonial acima, ou seja, sendo negociado de uma maneira cara lá na Bolsa de Valores, né? A gente até vê, por curiosidade aqui, o percentual de potencial, né? O upside aqui dessas recomendações estão a maioria para baixo, né? Menos 4%, menos 3%, menos 1%, menos 6%. Porém, o dividendo anualizado aqui, o rendimento que cai na conta, super alto, algo em torno de 18,9%, 16%, 15%, 16% e 16% aqui também. Então a gente vai falar um pouco mais dos detalhes sobre esses FIAGROS aqui, mas a gente já vê no geral isso, né? A gente tem muita gente entrando, muita gente investindo em FIAGROS, mas não tem tantas opções assim, então acaba ficando um preço um pouquinho mais caro. Paga muito dividendo, mas a cota não está tão barata assim
e agora a gente vai entrar em alguns detalhes sobre esses fiagros aqui na tela. Primeiro, o FGAA11. Eu vou entrar aqui dentro do site do Investidor 10 porque a gente consegue ver mais detalhes sobre esses fiagros atualizados, tá? Então, esse fiagro aqui, ele está com PVP de 1,02, então não está tão caro assim, tá? E está com um dividend yield de 17,11%. Daqui a pouco a gente vai entender que esse dividend yield tão alto assim é por causa da taxa Selic alta. Tá? Os fiagros eles se equiparam, são muito parecidos com os fundos imobiliários de papéis, que tem os CRIs. Tá? Então, os fiagros, a maioria deles tem a quase totalidade dos seus contratos atrelados ao CDI. Então, em momentos de taxa Selic alta, ele vai pagar muito dividendo. Quando essa taxa Selic mudar, aí ele vai pagar menos, tá bom? Então, esse é mais um cuidado. Porque se você comprar caro agora, você vai receber muitos dividendos hoje, mas você já pode prever que daqui a 1, 2 ou 3 anos vai diminuir. Não perpetue esse dividendo aqui de 17% não, tá bom? Os outros fundos que estavam ali na tela das recomendações da XP. O RZAG é o único que está com o PVP abaixo de 1, e a gente vai ver por que daqui a pouco, porque ele tem um pouquinho mais de risco, também com um dividendo alto aí de 15%. O VGIA, o Valora Fiagro, 1,04, o preço sobre o valor patrimonial dele. O KNCA, que é o maior fiagro que tem na Bolsa de Valores do Brasil, também um pouquinho mais caro aqui, né? 1,04. E o XPCA, 1,04 também, com dividend yield de 16,27. Então vamos olhar esse aqui, o RZAG, porque ele é o único que está abaixo de 1 aqui, o preço sobre o valor patrimonial dele. Então, eu posso entrar aqui e ver os detalhes desse fundo, depois você entra também no site do Investidor 10 e olhe os outros fiagros que tem disponíveis ali. Então, a gente já começa a ver uma desvalorização, né? Então, esse é o cenário dos fiagros nesse momento, né? Dividendo alto e não tem grande valorização da cota, tá? Muito parecido, então, com os fundos imobiliários de papéis, ok? Mas vamos ver aqui esse dividendo que está bastante alto, bem interessante a gente olhar. Esse dividendo, então, não tem 5 anos, né? Só tem um período de praticamente 2 anos, esse fiagro aqui, mas ele paga aí bons dividendos sempre. Nesse momento, ó, 11 centavos, sendo que a cota dele é R$ 8,97. Você entra lá na sua corretora e você consegue comprar um fiagro, então, com menos de R$ 10. Obviamente, com todas essas ressalvas, né? Dividendo alto, a valorização não é tão esperada e está caro. E aí você me diz, coloca os seus comentários aí embaixo. Você está comprando fiagros? Sim ou não? E voltando aqui na tela, né? Então, mais uma vez, a gente precisa entender o que tem por trás dos fundos, né? Então, como eu falei, setor de açúcar e etanol é muito relevante. A gente tem setor de insumos agrícolas, produção de grãos. Daqui a pouco eu vou até entrar agora, por exemplo, no RZAG11 para a gente ver esses detalhes, tá? Inclusive, a gente consegue clicar aqui para ver a análise completa do fundo, para ver esses detalhes aí um pouco mais interessantes sobre a composição dele. Já está aparecendo aí na tela, ó, 56% é soja, tá? Então, é um fiagro aqui que tem muito dessa parte de grãos, ok? Sendo que 53% do valor patrimonial desse fundo está alocado, então em CRAs, e 47% ainda está líquido, né? Que a gestão desse fiagro aqui vai investir ainda esse dinheiro. E para você ver mais ou menos o tamanho, né, desses fiagros, o maior é o KNCA e o segundo maior é o RZAG11. E mais um detalhe que mostra aqui algumas reflexões importantes, 100% do RZAG está com produtores rurais ali, como as pessoas, as instituições que vão garantir esses CRAs. Lembra? É um título de crédito, né? Título de crédito, então, é um título de dívida. É alguém que vai pagar alguém. Quem vai garantir esse pagamento, no caso do RZAG, são produtores rurais, né? Então, ele é meio pulverizado, por isso que ele tem um pouco mais de risco. Eu até consegui uma outra matéria que fala justamente sobre esses riscos, né? O high grade ou o high yield, como que a gente vê isso nos fiagros? Tem essa tabela aqui que mostra mais ou menos isso, tá? O high grade são os mais seguros, ou seja, corporativo,
Por exemplo, empresas consolidadas, alta previsibilidade de geração de receita. Você pode dar um pause aí para ver todos os detalhes, mas basicamente o que é? Quem é que garante o pagamento desse CRA? Se for, por exemplo, uma empresa grande como a BRF ou a Minerva, é mais seguro, entende? E qual que é menos seguro? O produtor rural, né? Pessoa física. Por quê? Tem concentração de risco pela região, tem concentração da safra que vai ser desenvolvida ali, os pulverizados também são um risco médio, né? Então, essa é a classificação que você tem que buscar entender o que está dentro desse FIAGRO, né? Quem garante esse pagamento dos CRAs? Então, o que a gente tem é um mercado em extremo crescimento, né? Acho que vai conquistar o seu lugar porque a estrutura dele é fácil de entender. A gente só precisa continuar acompanhando para comprar bem, comprar barato e entender que tem muito contrato ali atrelado ao CDI, então não vai pagar tanto para sempre. Mas nesse momento está pagando sim, e aí eu recomendo que você faça o download desse relatório aqui, que eu vou deixar o link na descrição, que o pessoal da Levante preparou e está bem completo sobre os FIAGROS. E me deixa aí a sua opinião também. Você está investindo? Está feliz com o resultado que você está tendo? Quero saber. O meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao nosso time do Lucro FC.